Hoje nós vamos apresentar o seminário sobre o livro Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil, capítulos 1 e 2, de Sérgio Silva. Sérgio Silva foi um professor, economista e historiador brasileiro, destacado por seu estudo aprofundado da história econômica do Brasil. Sua obra explora os processos de transformação econômica e social do país, com foco no desenvolvimento industrial. Ele sempre buscou entender como a economia brasileira evoluiu ao longo dos séculos, analisando tanto as dinâmicas internas quanto as influências externas que moldaram esse percurso. Durante a ditadura militar, Silva foi exilado. Esse afastamento forçado e o contato com outros exilados latino-americanos e intelectuais de várias partes do mundo fortaleceram nele uma visão crítica sobre o papel das políticas econômicas e seus efeitos nas desigualdades sociais. Dessa experiência, nasceu em 1976 o livro A Expansão Cafeeira e as Origens da Indústria no Brasil, no qual ele investiga como a economia cafeeira influenciou profundamente a sociedade e os caminhos do desenvolvimento econômico brasileiro. Agora nós vamos falar um pouco sobre o contexto histórico do qual o livro trata. O primeiro ponto é a expansão do café e o acúmulo de capital. No final do século XIX e início do século XX, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, gerando muito dinheiro para os grandes fazendeiros e empresários do setor. Esse dinheiro, concentrado nas mãos da elite cafeeira, foi essencial para investir em infraestrutura e em novas indústrias. Além disso, a expansão do café atraiu muitos imigrantes europeus, que começaram trabalhando nas fazendas, mas depois ajudaram a formar a classe trabalhadora das cidades. O segundo ponto é o fim da escravidão. Com a abolição da escravidão em 1888, o Brasil teve que adotar o trabalho assalariado. Isso foi um passo importante para a criação de uma classe trabalhadora urbana, que se tornou fundamental para a futura industrialização. Muitas pessoas saíram do campo para as cidades, especialmente no Sudeste, onde estavam as principais áreas cafeeiras e onde surgiriam as primeiras indústrias. O terceiro ponto é o investimento em infraestrutura. A riqueza gerada pelo café foi usada para construir estradas de ferro e portos, que facilitavam o transporte de café e outros produtos. Essa infraestrutura também ajudou as novas indústrias, permitindo o transporte de mercadorias e o crescimento de um mercado interno. Com mais pessoas comprando o produto dentro do país, as primeiras fábricas puderam crescer, produzindo bens para atender essa demanda urbana. E o quarto ponto é a ascensão de ideias de desenvolvimento e de industrialização. No começo do século XX, o Brasil começou a debater a importância de diversificar sua economia e investir na indústria. Cresceu a ideia de que a industrialização era essencial para tornar o país economicamente mais forte e menos dependente do mercado internacional. Essa visão nacionalista via a indústria como um caminho para o crescimento e para a autonomia do Brasil. Então, antes de tudo, é preciso comentar por que a análise da economia cafeeira do Sudeste é tão importante para a gente poder compreender as origens da industrialização no Brasil e por que o autor escolhe analisar a industrialização a partir do café. Isso se deve ao fato de que durante o século XIX e XX, o café foi o principal produto que acumulou capital no país, ou seja, foi a maior fonte de recursos financeiros na transição para o capitalismo industrial. O dinheiro gerado pelo café era como um combustível necessário para o surgimento das primeiras fábricas no Brasil. Outro ponto importante é que o Brasil daquela época era marcado por enormes desigualdades econômicas entre as regiões. Por exemplo, o Sudeste tinha uma economia mais capitalista, com grandes fazendas e um mercado interno em expansão, enquanto outras áreas do país ainda dependiam de uma economia de subsistência ou de exportações mais rudimentares. Então, ao invés de tentar estudar a industrialização de todo o Brasil, o autor decidiu focar no Sudeste e na economia do café, onde havia mais infraestrutura e de onde, de fato, surgiram as primeiras indústrias. Então, o autor nos diz que a industrialização brasileira não começou do zero, mas sim foi uma fase final de um processo capitalista que o café já havia iniciado. Esse capital acumulado no setor cafeeiro, reinvestido, deu suporte à criação das primeiras fábricas. Por exemplo, os empresários e os fazendeiros que lucraram com o café investiram em indústrias como de tecelagens e fábricas de alimentos, que começaram a atender tanto o mercado interno quanto o externo. Em outras palavras, sem o café, sem o capital do café, essas indústrias provavelmente não teriam tido recurso para começar. Agora a gente vai falar sobre o café e a indústria. Na década de 1840, o café já se consolidava como o principal produto de exportação do Brasil, sendo um pilar da economia nacional. No entanto, foram nas décadas de 60 e 70 que a produção cafeeira passou por transformações significativas.
Nesse período, o café não apenas gerava grandes receitas com a exportação, mas também promovia mudanças estruturais importantes em diversas áreas da sociedade. Essas mudanças ocorreram em um contexto de outras transformações no Brasil. A transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, a expansão do mercado interno e a construção das primeiras ferrovias. Essas ferrovias, inicialmente construídas para o escoamento do café, também começaram a conectar regiões e impulsionar o comércio de outras mercadorias. Esse conjunto de mudanças formou bases para uma infraestrutura econômica mais complexa, que facilitava a circulação de produtos, pessoas e a construção de um mercado nacional. No livro, Silva também critica a ideologia desenvolvimentista, que se tornou influente no Brasil e em muitos países latino-americanos, especialmente no início do século XX. Essa ideologia defendia a industrialização como um passo essencial para o progresso e para a modernização do país. Para os defensores dessa visão, o Brasil deveria deixar de ser uma economia dependente da exportação de produtos agrícolas, como o café, a cana-de-açúcar e o algodão, e passar a produzir seus próprios bens industriais. A industrialização era vista, portanto, como um símbolo de modernidade e de prosperidade. Para os desenvolvimentistas, a transição para a indústria não era apenas uma necessidade econômica, mas era um destino inevitável para o Brasil. Um caminho natural, rumo ao progresso e à autonomia econômica. Entretanto, Silva critica essa visão, que simplificava a industrialização como um processo unicamente positivo, sem levar em conta as especificidades e as contradições do contexto brasileiro. A industrialização no Brasil não foi uma evolução natural, mas ocorreu dentro das particularidades do capitalismo brasileiro, que envolviam as desigualdades regionais, a dependência de capitais estrangeiros e as tensões entre as classes sociais. Essas contradições mostram que o processo de industrialização não foi isento de problemas. O capital necessário para financiar esse avanço veio em grande parte do café, mas as relações de produção no campo ainda estavam marcadas pela economia agrária. Dessa forma, o crescimento da indústria não eliminou imediatamente as desigualdades sociais, mas transformou as tensões existentes, criando novos conflitos. A transição para a indústria gerou disputas entre a elite agrária e a nova burguesia industrial, além de impor desafios aos trabalhadores, que precisavam se adaptar ao trabalho assalariado das cidades. Então, a crítica de Silva à ideologia desenvolvimentista é que ela via a industrialização como um caminho direto para o progresso, sem perceber que esse processo era parte de uma fase do desenvolvimento capitalista brasileiro, que era cheio de conflitos e desafios estruturais. A industrialização, embora apresentasse um avanço, não foi uma solução mágica. Ela aproveitou da base deixada pela economia cafeeira, mas também trouxe novos problemas e desigualdades para o Brasil. Agora a gente vai falar sobre a industrialização e sobre como ela está diretamente ligada ao desenvolvimento do capitalismo e às relações sociais capitalistas. O primeiro ponto é a carência de estudos específicos que o autor comenta. Primeiro, ele nos convida a refletir sobre um ponto importante. Muitos estudos sobre a industrialização focam só nas suas consequências sociais, como as vantagens e os inconvenientes. Isso quer dizer que esses estudos normalmente examinam os benefícios econômicos, mas deixam de questionar alguma coisa mais profunda, a industrialização em si como uma ferramenta de expansão do capitalismo. A industrialização como progresso técnico e social. Depois disso, o autor critica a visão de que a industrialização é apenas um progresso técnico, um simples aumento de produtividade. Ele argumenta que essa visão deixa de lado o papel social da industrialização. Segundo ele, o desenvolvimento industrial não é neutro nem inevitável. Ele só serve para intensificar as relações capitalistas, onde o capital controla o trabalho. O terceiro ponto seria a tecnologia como forma de dominação. Seguindo essa linha, o autor argumenta que o crescimento tecnológico serve aos interesses do capital e aumenta o controle que ele tem sobre o trabalho. A tecnologia, nesse contexto do capital, é usada não só para aumentar a produtividade, mas também para reforçar a dominação capitalista. Se olharmos para a automação em fábricas, vemos que as máquinas substituem os trabalhadores para aumentar o lucro, mas o trabalhador que fica perde qualquer oportunidade sobre o ritmo e o processo de trabalho. Tudo isso reforça o controle do capital sobre o trabalho, tirando o poder dos trabalhadores. O quarto ponto seria a fábrica como transformadora das relações de trabalho. Com a introdução das fábricas, a relação entre o trabalhador e o meio de produção muda completamente. Antes, no artesanato, o trabalhador controlava suas ferramentas e tinha uma certa liberdade no trabalho. Mas com a chegada das fábricas, ele passa a seguir o ritmo da máquina, perdendo a sua autonomia.
Pensem num artesão que fazia sapatos manualmente e controlava cada passo do processo. Agora, imaginem um operário numa linha de montagem de sapatos. Eles só realizam uma pequena parte do processo, seguindo o ritmo da máquina. Essa mudança tira o controle do trabalho, do trabalhador, tornando ele dependente das condições definidas pelo capital. O segundo ponto seria a industrialização, por fim, como promotora de coerção social e dominação capitalista. Então, com a industrialização, o capital impõe uma disciplina obrigatória, onde o trabalhador precisa adaptar seu ritmo ao ritmo das máquinas. Essa disciplina é uma forma de coerção social, onde o trabalhador precisa se adaptar para manter seu emprego. E ele é obrigado a aceitar as condições impostas pelo capital. Desse jeito, o autor nos diz que a industrialização não é um processo neutro. Ela reforça o controle do capitalismo sobre a sociedade em vez de ser um simples aumento de produtividade. A industrialização representa, então, uma forma de dominação capitalista. Agora a gente vai falar um pouco sobre a industrialização e a transição. A industrialização é um processo central na evolução do capitalismo, representando o estágio final de uma fase de transição, que transforma radicalmente as relações de trabalho e de produção. O autor argumenta que no início do capitalismo, o capital subordina o trabalho dentro das condições já existentes, onde o trabalhador e o meio de trabalho, como ferramentas e técnicas, ainda estão unidos. Essa fase inicial é caracterizada por uma certa autonomia do trabalhador, que controla suas atividades. No entanto, à medida que o capitalismo avança, começa a surgir uma separação entre o trabalhador e o meio de trabalho, rompendo essa unidade inicial. A Revolução Industrial exemplifica esse avanço, porque foi um marco onde a subordinação formal do trabalho ao capital se torna mais evidente, permitindo que o trabalho se transforme em um processo altamente técnico e mecanizado. Assim, passamos de uma subordinação formal, em que o trabalho ainda depende das condições tradicionais, para uma subordinação real, onde o capital não só controla o trabalho, mas também transforma tecnicamente o processo produtivo. Essa transformação é bem ilustrada na citação de Marx, que diferencia a manufatura da fábrica. Na manufatura, o trabalhador ainda controla suas ferramentas, enquanto na fábrica ele se torna subordinado às máquinas, que impõem o ritmo de produção. Esse fenômeno reflete a dominação real do capital sobre o processo de trabalho. Além disso, o autor destaca que o avanço do capitalismo não é um processo linear, mas sim permeado por contradições e lutas entre diferentes formas de produção. Durante o período de transição, modos de produção pré-capitalistas coexistem com o capitalismo em uma relação de dominação e de transformação mútua. Essa resistência dos modos de produção antigos não é uma oposição direta ao capitalismo, mas sim uma adaptação às novas condições. Por exemplo, práticas agrícolas pré-capitalistas, como pequenos agricultores cultivando suas próprias terras, são mantidas, pois ajudam a reduzir os custos de trabalho assalariado para os capitalistas. Essas relações pré-capitalistas podem paradoxalmente sustentar o capitalismo, então. Quando esses trabalhadores têm acesso a um pedaço de terra para cultivar alimentos para si mesmos, eles diminuem sua dependência do capital para garantir subsistência. Isso é vantajoso porque uma parte das necessidades básicas não precisa ser coberta pelo capital, reduzindo assim os custos de reprodução da força de trabalho. Por exemplo, no contexto da Revolução Industrial, muitos trabalhadores rurais mantinham pequenas parcelas de terra. Isso permitia que eles cultivassem alimentos para suas famílias, aliviando a pressão sobre seus salários, que muitas vezes eram baixos e insuficientes para cobrir todas as suas necessidades. Assim, os trabalhadores não eram apenas dependentes do capital, mas tinham uma rede de apoio que contribuía para a sua sobrevivência. Porém, a interação entre as relações pré-capitalistas e capitalistas cria uma estrutura econômica repleta de contradições. Essas contradições não podem ser explicadas apenas como uma resistência das formas antigas. É a própria dominação capitalista que molda essas relações para que elas sustentem o capital. A tensão entre o antigo e o novo não cria só as condições para a industrialização, mas também gera problemas próprios para a transição para um capitalismo mais avançado. Por exemplo, durante a Revolução Industrial, enquanto as fábricas cresciam e a produção se tornava mais mecanizada, muitos trabalhadores enfrentavam longas jornadas, condições precárias e baixos salários, o que gerou descontentamento e levou ao surgimento de movimentos trabalhistas. Ao mesmo tempo, as práticas agrárias tradicionais que sustentavam a vida de muitos começam a ser ameaçadas pela expansão do capitalismo, que buscava maximizar os lucros e a eficiência.
muitas vezes às custas das condições de vida dos trabalhadores e da diversidade das práticas agrícolas. Transição e economia mundial. A transição do capitalismo no Brasil ocorre dentro de um cenário global, onde o capitalismo já domina amplamente, o que coloca o país em uma economia mundial interconectada e estruturada. Nesse contexto, o desenvolvimento econômico de qualquer país, incluindo o Brasil, já não acontece isoladamente, mas em função de uma rede global que interliga capital e produção. Isso significa que, para países em fase de transição capitalista, como o Brasil, surgem contradições específicas ao enfrentarem uma posição subordinada na economia mundial. Eles não apenas enfrentam obstáculos ao seu crescimento, mas estão inseridos em um sistema onde os interesses das economias mais avançadas influenciam diretamente o funcionamento das economias locais. Esses obstáculos, contudo, não são incidentais, mas integram o próprio processo de desenvolvimento desigual característico do capitalismo. Nesse sistema, algumas economias progridem rapidamente, enquanto outras ficam para trás, formando uma rede interdependente em que as nações mais desenvolvidas dominam as que estão em transição. Esse fenômeno de desenvolvimento desigual impõe uma hierarquia econômica global. Economias mais fortes ditam as regras e as condições de troca, de modo que as economias subordinadas ficam restritas em seu crescimento e dependem das demandas impostas por essas economias dominantes. Para o Brasil, essa relação de subordinação foi marcada tanto por dificuldades quanto por oportunidades. À medida que o país se inseriu nessa rede capitalista mundial, ele enfrentava desafios complexos na tentativa de avançar dentro de um sistema que impunha limitações claras. A fase de transição capitalista no Brasil, do final do século XIX até as crises de 1929 a 1930, exemplifica esses desafios, revelando uma luta constante para desenvolver-se dentro de uma estrutura econômica global, dominada por potências estrangeiras. Essa inserção não foi uma simples adaptação ao capitalismo, mas um processo marcado por tensões internas e pressões externas, onde o país buscava se posicionar e crescer conforme as regras de um mercado mundial hierárquico e desigual. Assim, o desenvolvimento capitalista no Brasil, sendo parte de uma economia subordinada, reflete uma dinâmica maior, que caracteriza o capitalismo mundial, em que cada etapa de progresso é influenciada pela dominação do capital internacional. As contradições presentes nesse processo mostram que o Brasil, ao tentar avançar, lidava com as limitações e desigualdades impostas pela estrutura global capitalista, moldando o desenvolvimento local dentro das condições definidas por economias mais poderosas. Condições externas. No século XIX, a economia do Brasil passou por grandes mudanças, causadas tanto por fatores internos quanto por pressões externas. O aumento da demanda mundial por café, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, transformou o Brasil no maior produtor e exportador mundial desse produto, fazendo do café o principal impulsionador da economia nacional. Esse crescimento trouxe riquezas, mas também fez o Brasil depender muito das oscilações do mercado externo, já que o país passou a depender fortemente dos preços globais do café. A produção do café moldou profundamente a economia e a sociedade brasileira. Grandes fazendas de café precisavam de amplas áreas de terra e muita mão de obra, o que fortaleceu o poder econômico da elite agrária no Brasil. Essa elite, beneficiada pelo aumento das exportações, também precisava garantir que o café fosse exportado de forma eficiente para os mercados externos. Para isso, o Brasil investiu muito em uma infraestrutura de transporte, como ferrovias e portos, para facilitar a exportação. No entanto, a construção dessa infraestrutura foi em grande parte financiada por capital estrangeiro, especialmente no Reino Unido, o que criou uma dependência econômica e um endividamento externo considerável. Essa dependência do capital externo expôs o Brasil a riscos econômicos globais, tornando-o vulnerável a crises internacionais e às variações nos preços do café.
Quando os preços do café caíam, a receita das exportações diminuía muito, o que pressionava a economia interna e limitava os investimentos. Essa situação se agravava ainda mais em períodos de crise econômica nos países consumidores, prejudicando a confiança dos investidores estrangeiros e tornando o acesso ao capital mais difícil e caro. Essa instabilidade econômica externa teve consequências diretas para a política interna do Brasil, contribuindo para os momentos de recessão e instabilidade social. Além disso, a pressão para aumentar a produção e exportação de café levou o Brasil a adotar políticas econômicas que priorizavam a agricultura de exportação, deixando de lado o desenvolvimento de outros setores como a indústria. Esse modelo central na monocultura do café e na dependência do mercado externo limitou a diversificação econômica e manteve uma estrutura social desigual, onde a riqueza e o poder político permanecia nas mãos da elite agrária. As relações comerciais com potências estrangeiras, como a Inglaterra, também reforçavam essa dependência. Tratados comerciais frequentemente beneficiaram mais os interesses estrangeiros do que os do Brasil, consolidando a posição subordinada do país no sistema econômico global. A instabilidade nos preços do café e as crises internacionais afetaram fortemente a economia brasileira, impactando a arrecadação do governo e dificultando o crescimento de outros setores. Ao longo prazo, essa dependência de fatores externos moldou o desenvolvimento econômico do Brasil, estabelecendo um modelo baseado na exportação de produtos agrícolas e na vulnerabilidade às oscilações do mercado mundial. A influência dos fatores externos sobre o Brasil no século XIX teve um efeito duradouro, mantendo o país dependente do mercado global e reforçando as desigualdades internas, enquanto impedia a criação de uma economia mais diversificada e autossustentável. Sérgio da Silva aborda o papel crucial que o capital britânico desempenhou no desenvolvimento econômico do Brasil durante o período da expansão cafeeira. O autor detalha que, com a ascensão do café como principal produto de exportação no período do século XIX, os britânicos investiram em infraestrutura, especialmente na construção de ferrovias e na melhoria dos portos, para facilitar o escoamento da produção de café nas áreas de cultivo até os mercados internacionais. Os britânicos também dominaram setores bancários e comerciais, assegurando que uma parte significativa do lucro gerado pela economia cafeeira fluísse de volta para a Inglaterra, consolidando uma relação de dependência econômica. Embora esses investimentos modernizassem algumas áreas do país, eles também refletiam a dependência econômica brasileira do capital externo, o que tinha implicações no desenvolvimento independente das indústrias locais. O autor enfatiza a transformação na estrutura do trabalho, com a substituição da mão de obra escrava pelo trabalho assalariado e impulsionado pela chegada em massa dos imigrantes. A acumulação do capital fornecido pelo café influenciou a transição das relações de trabalho do sistema escravista para o assalariado, e essa mudança também ocasionou o deslocamento das plantações para o interior paulista. Além disso, houve um avanço no processamento do café que modernizou e aumentou sua produtividade. O desenvolvimento de infraestruturas como as estradas de ferro, por exemplo, e as criações de bancos facilitaram o escoamento da produção e expandiram os investimentos, o que era de interesse da burguesia cafeeira para se manter dominante. Os tópicos se conectam para explicar o início da industrialização brasileira e, apesar disso, a análise de Sérgio apresenta contradições sobre esse processo porque está longe de ser uma história de progresso e autossustentação, devido ao fato de que a industrialização brasileira se enraizou em um contexto de dependência econômica e exploração, e os investimentos britânicos consolidaram o Brasil em uma nação economicamente subordinada porque esses investimentos não visavam o crescimento do país, e sim a capacidade do Brasil continuar servindo matéria-prima para os mercados internacionais. A mecanização da produção do café e a mudança do trabalho realizado pela mão de obra escrava para o assalariado podem parecer avanços, mas também simbolizam a persistência de uma economia voltada para a exportação que beneficiou pequenas elites latifundiárias e marginalizou grandes parcelas da população, porque a burguesia cafeeira estava mais interessada em garantir sua hegemonia econômica e social. Então, o acúmulo do capital gerado pelo café serviu como base para criar uma estrutura industrial elitista. Assim, a industrialização no Brasil expõe uma economia estruturalmente dependente e marcada pela exploração das classes trabalhadoras.
força de trabalho. Após a independência do Brasil, em 1822, o país enfrentou a pressão da Grã-Bretanha para encerrar o tráfico de escravos. Um acordo bilateral estipulava que a prática fosse proibida até 1830, mas esse acordo não foi cumprido. Em 1845, o Parlamento Britânico adota um projeto de lei autorizando a Marinha a fiscalizar qualquer navio suspeito de participar do tráfico de escravos e prender os suspeitos, que seriam julgados sob a pena de pirataria. Só em 1851, com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravos foi finalmente proibido no Brasil. No entanto, a economia brasileira ainda dependia fortemente do trabalho escravo, especialmente nas plantações de café. Era o motor principal da economia. A escassez da mão de obra local dificultava a expansão das plantações, sendo necessário o aporte de trabalhadores de outras regiões. Fora das plantações escravistas, o que prevalecia eram os latifúndios, sistema que prendia o trabalhador à terra, apoiado na autossubsistência. O marco da imigração como busca da solução. Com o fim do tráfico de escravos e a falta de trabalhadores locais, os fazendeiros brasileiros começaram a buscar alternativas para suprir a escassez da mão de obra, especialmente para o cultivo do café. A imigração europeia foi vista como a solução, mas inicialmente o sistema de trabalho que eles estavam introduzidos conduziu os trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. A maioria dos imigrantes eram constituídos por italianos, cerca de 65% motivados pela dificuldade econômica no sul da Itália após a unificação. Após 1870, o governo da província de São Paulo, por meio de agências na Europa, arcou com os custos de viagem dos imigrantes, incentivando um fluxo contínuo de trabalhadores que formaram a base de mão de obra nas plantações e nas primeiras indústrias no Brasil. Foi graças a essa imigração massiva de trabalhadores de origem europeia que o mercado de trabalho formou-se no Brasil até a década de 1920. Efeitos contraditórios da abolição progressiva. A abolição da escravidão no Brasil não foi de forma imediata, mas num processo gradual. Em 1871, a Lei do Ventre Livre declarou livres os filhos de mulheres escravas, mas não libertou os adultos. Em 1884, a Lei dos Sexagenários concedeu liberdade aos escravos com mais de 60 anos, mas essa medida teve um impacto limitado, pois afetava apenas uma pequena parte da população escravizada. Após a abolição, muitos ex-escravos enfrentaram grandes dificuldades para se integrar ao mercado de trabalho assalariado. As condições sociais e econômicas de muitos libertos não favoreciam essa transição. Na zona rural, a agricultura de subsistência ainda predominava e muitos preferiam permanecer trabalhando de forma autônoma. A abolição progressiva não foi suficiente para acelerar a transição do trabalho escravo para assalariado, resultando em uma estagnação econômica, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo e à formação de um mercado de trabalho eficaz. Conclusão. A análise de Sérgio Silva sobre a expansão cafeeira e as origens da indústria no Brasil revela a complexa interação entre o desenvolvimento econômico e as contradições sociais e políticas do país. A economia cafeeira, ao mesmo tempo que foi fundamental para a acumulação de capital e o início da industrialização, consolidou o país, o Brasil, como uma nação subordinada ao capital externo, especialmente britânico, e perpetuou um sistema de exploração que não permitiu um progresso inclusivo. A transição do trabalho escravo para o assalariado, junto com a imigração europeia, ajudou a formar o mercado de trabalho necessário, mas não resultou em uma verdadeira emancipação dos trabalhadores ou na criação de uma economia autossustentável. A industrialização no Brasil, portanto, não foi um processo linear, mas uma continuação da exploração das classes populares e das relações de dependência com as potências econômicas externas. Mesmo com o aumento da mecanização e a transformação do setor cafeeiro, o Brasil não conseguiu romper as estruturas de poder que mantinham as elites no controle, resultando em um crescimento desigual e contraditório. A dependência do capital estrangeiro e as resistências internas dificultaram a consolidação de um capitalismo inclusivo e independente.
refletindo as fisuras sociais e econômicas que ainda marcam a história do país.